Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Say your life is unmistakable. O Centro de Implantodontia e Estética Odontovita é uma clínica odontológica formada por profissionais experientes com nível de mestrado e doutorado, sempre buscando constante atualização. Com um local onde todos os ambientes foram planejados nos mínimos detalhes para dar aos pacientes a sensação de conforto e aconchego. Centro de Implantodontia e Estética Odontovita. Compromisso com o resultado. Em Lagoa Vermelha e Passo Fundo. Responsável técnico, Dr. Miguel Ângelo Nadim. Supermercado Milênio, o melhor preço da região. Supermercado Milênio, confiança e tradição. Grandes ofertas todo dia, se liga, vem pra cá. Supermercado Milênio, aqui é o lugar. Supermercado Milênio, confiança e tradição. Olá, rapaziada, e aí, tudo certo? Muito boa noite para você que está com a gente aqui na Lagoa TV. Estamos para mais uma edição do programa Além do Futebol, nesta quinta-feira, 27 mês de fevereiro de 2020, e já se entregou o segundo mês do ano, viu, Marcos Manente? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite aos espectadores. Parece que ontem foi a virada do ano, né? Parece. E já estamos em março. É. 2 palitos. 2 palitos, é rapidinho. E o bicho já tá pegando aí com o mês de março, trazendo muito esporte pra você e, é claro, na expectativa aí do começo da temporada de futsal, né? Tem a Libertadores da América que vai chegando na fase de grupos, já começa a semana que vem, mata-mata de Liga dos Campeões da Europa e muita coisa bacana pra acontecer por aqui. Galera que tá acompanhando a gente, fique esperto aí, né? Sempre participe, interaja, né? Mande seu recado através do Facebook da Lagoa TV, né? Venha junto conosco para participar do programa Além do Futebol, todas as segundas e quintas-feiras, a partir das 9 horas da noite, por aqui. Vamos começar falando sobre futsal, tá, Marcos? Segura a tua ansiedade para falar do Internacional, tá? Vamos começar falando um pouco de futsal, porque a galera tá muito na expectativa de começar a temporada de uma vez, né? Todos estamos, né? E saiu o calendário dos jogos da primeira competição do ano para o time de Lagoa Vermelha, a Copa Regional Planalto de Futsal. Alô, José Heitor Bigarella, grande abraço em Araranguá, saudações Grená, direto de Araranguá, Santa Catarina, o Rogério Borges, o Carlos Eduardo Román, muito obrigado pela companhia de vocês, continuem com a gente participando e interagindo por aqui. O campeonato, a Copa Regional Planalto nada mais é do que algo semelhante ao que aconteceu no ano passado com a Copa Dal Ponte de futsal.
que foi bom ainda mais pro Lagoa, que foi o campeão, né? Com certeza. Tirando os dois times que na época eram da Liga 1, lá agora da Liga 2, foi campeão pra felicidade da torcida. Jogando contra Passo Fundo e contra Marau naquela oportunidade, que eram os Isso. dois times de Liga 1 de futsal. Neste ano, nós vamos ter 3 times de Liga 1 na competição e 2 times de Liga 2 de futsal. Mostra aí, produção, então, os times que farão parte desta Copa Regional Planalto. Passo Fundo Futsal, Guarani de Espumoso, Lagoa Esporte Clube, os 3 times de Liga 1, o Ibira Futsal e a OMF de Carazinho estarão aí na disputa também da competição. Sai a equipe da MF de Marau, entra o time do Guarani de Espumoso, né? O time da OMF de Carazinho já estava no ano passado também na competição. E saiu o Cerca. Saiu o Cerca, exatamente. Saiu o Cerca de casca. A OMF de Carazinho tava também Tava, né? Sim. O time de Carazinho Sim. tava. Então aí ficou desenhado então essa competição, até porque Cerca de Casca, a MF de Marau, pessoal de Serafina Correia, Guaporé deve fazer uma outra competição ali naquela região. Então o estado tem se dividido, né, para a disputa das competições deste ano, de uma pré-temporada melhor do que um amistosinho, nada melhor que um joguinho valendo 3 pontos, né, Marcos Manete? Com certeza, valendo taça melhor ainda, né? E já serve de um bom, digamos, um treino, né, bem qualificado para começar Nossa a Senhora. disputa valendo mesmo na liga, né? É que daqui a pouquinho começa aí Copa dos Pampas e tudo mais. Bom, estes são os times que estarão participando da competição. E nós temos também a definição da tabela de jogos do campeonato. Nós não vamos trazer toda a tabela de jogos da competição, mas a gente separou os jogos do Lagoa nesta competição. Estão aí. Que é o que nos interessa, Claro, né? que é o que interessa pra gente por aqui. Alô, Cirlei Savic, obrigado pela companhia. O João César, obrigado pela companhia. A Janete também está com a gente. Então está ali, o Lagoa estreia no dia 21 do mês de março. Então temos aí pouco menos de um mês para a estreia do time do Lagoa. 21 de março, em Carazinho, contra a OMF de Carazinho. Um sábado, 8 horas da noite. Lá naquele ginasião lá. Lá naquele ginásio, no ginásio pequenininho lá na cidade de Carazinho, né? Mais uma vez, né? Enfim, mesmo na Liga 1, o Lagoa vai enfrentar, não lá em Carazinho, mas vai enfrentar algumas situações de quadras com dimensões não tão grandes assim, né? A estreia lá em Carazinho contra o OMF. Depois o Lagoa vai jogar na quarta-feira, aqui em Lagoa Vermelha, dia 25, contra o Ibira Futsal, também às 8 horas da noite. Então note que vai ter jogos sábado, quarta, e vai ter uma terça-feira lá no finalzinho da primeira fase. No dia 28 joga em Passo Fundo contra a equipe de Passo Fundo. Depois no dia 1º de abril, folga. Dia 4 de abril joga contra o Guarani de Espumoso aqui em Lagoa Vermelha. Depois em Lagoa Vermelha de novo contra o MF de Carazinho. Vai a Ibiraiaras, joga em Lagoa contra o Passo Fundo, dia 15. Dia 18 folga. E no dia 21 de abril encerra a primeira fase jogando contra o Guarani da cidade de Espumoso. São 5 times, todos contra todos, ida e volta na primeira fase. Classificam 4, então fica só um de fora, e aí fazem os cruzamentos de semifinal e final, em 2 jogos, ida e volta, dependendo da classificatória na primeira fase, para definir qual o time que joga em casa, qual o time que joga fora de casa. O primeiro pega o terceiro, o segundo pega o quarto. Isso. Agora você me apertou. Vamos achar o regulamento aqui já para trazer essa Te informação. botei em saia justa. Eu recebi o regulamento agora há pouco. Até há pouco não tinha recebido o regulamento específico do campeonato, né? Foi me enviado 6:30 da tarde, quase 7 horas da noite. Não pude parar para lê-lo. Isso é algo que, tema de casa, a gente precisa fazer e fazer bem feitinho. Ou é né? o primeiro pega o terceiro, ou o primeiro pega o quarto. Já né? vamos Isso eu tenho achar por certeza. aqui, As duas né? melhores campanhas têm a vantagem do jogo em casa.
Isso deve ser certeza. Essa é a tendência, né? Formatação. Onde é que tá a formatação aqui? Já fui lá embaixo. Penas disciplinares, fórmula, critério de desempate dos jogos, fórmula da competição. Segunda fase, semifinal, as classificadas da fase anterior irão se enfrentar em jogos de ida e volta. O primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Lembrando que o time de melhor campanha tem sempre a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. Então o primeiro colocado e o segundo colocado farão o jogo decisivo nos seus respectivos ginásios. E a previsão é de que a grande final seja disputada no dia 9 do mês de maio. Então tá aí a fórmula da competição, Marcos Manente. Show de bola. Tomara que o Lagoa esteja lá novamente, né? Com certeza. Para finalizar, para começar bem, finalizar bem um campeonato num começo de temporada. Mais ou menos ao estilo Flamengo. É uma boa, né? Nós estamos em fevereiro ainda e o Flamengo levantou 3 taças já. 3 taças. Se bem que a Taça Guanabara lá, primeiro turno do campeonato. Taça é taça. Taça é taça, assim como o Caxias comemorou. Sim. E deve comemorar, né, o campeonato, o título do primeiro turno do Gauchão. Mesma coisa lá no Rio de Janeiro, o Flamengo comemorou o título do primeiro turno do Campeonato Carioca. Por falar também porque aí o Flamengo tem o Carioca, aí tem a Supercopa do Brasil, né? Que é o campeão do brasileiro, o Flamengo, que venceu o Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, e tem também a Recopa Sul-Americana, né? Que foi ontem. A gente vai ver daqui a pouquinho, inclusive, os jogos. E aí, só para fazer esse link, porque a Supercopa do Futsal também vai acontecer. Tem o jogo do Lagoa contra a equipe do 15 de novembro de Vila Maria. O Lagoa campeão da Liga 2 contra o 15 de novembro de Vila Maria campeão da Liga 3. Mas esse jogo ainda não tem data a ser realizado, porque tanto o ginásio de esportes Adolfo Estela quanto o ginásio lá na cidade de Vila Maria estão passando por obras de reforma. Então nenhuma das duas equipes tem, nesse momento, a condição de receber jogos. Em função disso, não tem data para que as equipes se enfrentem. Isso deve acontecer, possivelmente, entre a Copa Regional, Planalto, e a Liga a Copa dos Pampas. Deve acontecer mais ou menos nesse período aí, este jogo do Lagoa contra a equipe do 15 de novembro de Vila Maria. Deve acontecer, mas ainda não tem data confirmada para que seja realizado. Vamos passar para o futebol então, Marcos Manente, já que você está ansiado aí para falar do teu Colorado ou não? Pois é, né? Agora eu tô mais tranquilo, porque ontem, meu amigo... Você ficou muito nervoso ou não? Por volta dos 30 do segundo, se eu fosse fazer um exame de sangue, não iam achar minha veia. De tão nervoso que tava. Tava bem ansiado com Deus a situação. São Marcelo Lomba nos botou na fase de grupos. O time do Tolima teve chances de marcar gols no Beira-Rio. Um gol já complicava a história. Se fosse empate em 1-1, o Internacional perderia a vaga seria do Tolima. Mas o Inter conseguiu segurar as pontas. O Guerreiro desencantou numa bela jogada do D'Alessandro. Exatos um mês depois do seu último gol. Pode rodar aí, por favor, produção, já os lances do jogo do Internacional. Alô pra Cleusa, obrigado pela participação, viu, Cleusa? E o D'Alessandro logo depois acabou sendo expulso também, né? Isso. Agora, antes de chegar lá na expulsão do D'Alessandro e tudo mais, você acha que foi lesão mesmo essa história da substituição ainda no primeiro tempo, Marcos? Pelo que está sendo noticiado, sim. Pelo que está sendo noticiado, sim. Foi mais lesão que hoje, o Inter se representou hoje no CT, né? Teve treino, né? Quem jogou só deu aquela corridinha e o Lindoso não tava. Tava no Beira-Rio na sala de fisioterapia. Cara, eu vou falar uma palavra talvez forte aqui, viu? Mas eu acho que o Inter nesta fase foi covarde, viu, Marcos? O Inter tinha muito mais time para jogar. Tanto o primeiro jogo contra me refresca a memória aqui, contra a Universidade do Chile, né? Isso. Quanto o Tolima. O time do Tolima é ruim, cara. Ambos são ruins, né? 5 minutos de jogo já tava fazendo cera para passar o tempo para levar o jogo pros pênaltis. O professor Cudê ontem falou na entrevista que agora ele tem mais margem para erro, né?
Claro, eu entendo. Ele que tava tem- jogando a vida e o ano do Internacional nesses 4 jogos. Porque assim... Então ele foi pro feijão com arroz, né? mas o Inter não tomou nenhum gol Pois nesses é. 4 jogos. Pois é. O melhor de Mas tudo foi isso aí. quantos gols- Mesmo mas jogando quantos gols com marcou? o Moledo e com o Bruno Fux, não tomou gol com Mas nenhum, né? quantos gols marcou? Marcou 3 gols. É pouco? Não dá um gol por partida. 2 jogos em Porto Alegre contra a Laú, depois de empatar em 0-0. Mas mantendo a risca E um da jogo Copa agora. Libertadores. Empate fora, vitória em casa. Não, classifica na fase de Sim. grupos, mas agora é outros 500, vai pegar outros times também, né? Sim. Uma situação bem mais difícil. Se bem que o grupo que estão, Grêmio e Internacional, eu diria que não tem muito mistério não para os dois se Não, vai classificar, passar. né? Aí é certeza, vai passar os dois. Só se der um azar de um dos clubes ganhar os 2 grenais. Aí eu acho que complica pro outro. Pois é. É. O que não é de se achar. Mas também muito- pode perder os 2 jogos e pode passar do mesmo jeito também. Porque ano passado o Grêmio perdeu 2 na fase de grupo e passou. Pois é. Né? Passou. O River foi campeão, acho que em 2015, tendo a pior campanha da Libertadores. Acho que perdeu também 2 ou 3 jogos na primeira fase. Mas enfim, precisa garimpar a classificação nesses 4 jogos, nesses 6 jogos que terão, e já começando na semana que vem. O Inter jogando em casa, semana que vem, terça-feira, contra a Universidade Católica, e o time do Grêmio joga fora de casa contra o América de Cali, também na terça-feira, o jogo do Inter às 19h15, 7h15 da noite, e o jogo do Grêmio às 9h30 da noite, na próxima terça-feira, dia 3. Você acha que o Kudê muda a forma de jogar agora, Marcos? Eu acho que agora, se ele não constatou, né, que o time com Lindoso e Moledo, com Lindoso e Musto não funciona, eu acho que não constata mais, né? Ele já viu o Lindoso jogar sozinho de volante no Grenal, que o Inter jogou com 10, né? Bem dizer, um tempo inteiro, ou mais de um tempo inteiro com 10, e na ocasião tava o Lindoso jogou bem, e agora o Musto ontem também, o segundo tempo, o Musto gastou a bola. O que houve de produção? Foi um baita primeiro volante, e ele tava, né, quando tava o Lindoso no time, ele tava jogando junto aos zagueiros, né, fazendo a famosa saída de 3. E agora, quando saiu o Lindoso, ele veio jogar pra função de primeiro volante mesmo, né, e jogou muito bem. Ali no abafa ali que o Tolima deu no fim, o Musto tirou várias. E até eu postei no meu Instagram ontem, 2 coisas na vida são certas: a morte, né, e que o Musto vai tomar amarelo. E já faz 2 que ele não toma amarelo. Não tomou ontem, né? Não tomou ontem e não tomou lá também contra o Tolima. Um dos grandes questionamentos que se fala nas mudanças que o Kudê implementou no Internacional, principalmente depois do encerramento do pré-olímpico, né? Foi a promoção do Bruno Fux como titular do time do Internacional. Você tem gostado da atuação dele, Marcos? Ontem ele quase entregou umas 2 bolinhas que, né? No finzinho ele botou o Moledo. Naquela bola que o Lomba saiu, defendeu no finzinho, né? Saiu no pé do atacante. Foi erro do Moledo. Mas também porque o Moledo entrou na fogueira, né? Eu acho que mas eu acho o Moledo muito mais zagueiro do que Não, ele. com certeza, é muito mais zagueiro, experiente pra caramba, jogou na Europa, tá aí há 3 anos aí junto com o Cuesta fazendo uma das melhores duplas do país, né? Então eu acho que tem que continuar. Moledo e Cuesta, os dois já se conhecem, os dois sabem jogar junto. E a zaga tem que ser um de imposição física e um zagueiro técnico, né? 2 zagueiros técnicos eu nunca vi dar certo. Fazendo uma análise dos números que indicam aqui alguns sites estatísticos que avaliam também os atletas, o melhor do Internacional ontem foi o Marcelo Lomba. Tá? E o Bruno Fux estava ali na meiuca, vamos dizer assim, não foi nem um dos piores, nem um dos melhores. Eu vi as análises, foi tudo entre 5,5 e 6,5 as notas, né? Só o Marcelo Lomba e o Guerreiro que tiraram um pouquinho mais. Aqui no site estatístico que eu tenho, pessoal, é mais generoso, viu? Deu 8,1 pro Lomba. Opa. E 7 pro Fux. Eu acompanhei pelo Globo Esporte as notas e tava tudo entre 5,5 e 6,5, fora o Lomba e o Guerreiro. Mas nas estatísticas do Bruno Fux, ele tem 2 cortes, 2 chutes travados, 1 interceptação, nenhum desarme e 1 drible sofrido, tá? Ele perdeu a posse de bola 17
vezes. Aí que tá o problema. Ele Fuchs, fez 18 lançamentos longos. Acertou 10. famoso 8 ele errou. balão, O rifando a famoso bola, balão. né? Dentro desses números, eu particularmente, eu não consigo entender a permanência dele no time. O problema do Bruno Fuchs é que ele acha que ele é o Lúcio. E ele pega a bola e quer ir pro ataque. Né? Aí nisso ele perde muita bola na frente. Mas o E Lúcio, o gol do saía Inter? com a bola dominando e até o meio-campo intermediário Sim, de ataque para sim, largar pro sim. jogador. Não dá o passe de balão lá da Não, intermediária e de o defesa, passe de né? balão. O gol do Inter foi original num passe de balão do Bruno Fuchs. Que deu o balão, o Guerreiro fez o pivô, que deu pro Guilherme, que deu pro D'Alessandro e voltou pro Guerreiro. Isso me lembra aquele título, o título do Grêmio de 96, que saiu no gol do Ailton, um lançamento do Carlos Miguel do meio do campo. É o tipo do lançamento do desespero. O cara não sabe o que fazer. Para se livrar da bola. O cara não sabe o que fazer da bola, vou botar lá na área, vamos ver o que Acabando o acontece. jogo, o Grêmio precisando. Lógico que na situação do Grêmio o jogo estava terminando. O Inter ainda tinha um tempo, né? Não, o Kudê, né, botou o Bruno Fuchs junto com o Cuesta, porque os dois sabem sair jogando, né? Mas não tão mostrando isso. Tanto o Cuesta quanto o Fuchs estão dando muito lançamento, que é o famoso se livrar da bola. Até deixa eu ver aqui o Cuesta, isso eu não vi. Não. 14 bolas longas do Cuesta. Viu? É muito lançamento. 18, mas a 18 maioria, bolas longas o bom é que a maioria do o Guerreiro ganhou lá na frente. Né? Pelo menos isso. O Guerreiro ontem chamou o jogo pra ele. Mas aí me desculpa, não Não, é jogo isso não é jogo, não. Uma ou duas bolas assim, tudo bem. Mas agora, assim pro centroavante que tá de costas pro gol, o zagueiro de frente o centroavante tem que, se ele for dominar a bola, se ele for finalizar, ele tem que, no mínimo, dominar a bola e fazer o pivô, ou tocar de pivô de cabeça, e o zagueiro sai atropelando tudo, fez o serviço dele. O centroavante é muito diferente, né? Situação. Na jogada do gol, inclusive, que o Fuchs deu o balão, ele tinha duas opções de passe na jogada. Tinha o Edenilson, que estava voltando para a posição do Lindoso, que ele fez daí quando foi substituído, né? O Edenilson veio para aquela função do Lindoso, e tinha o Musto. Ele tinha duas opções de passe. E estavam livres, né? Não tinha ninguém perto mesmo. Tava aquele buraco no meio e os dois do Inter ali. E ele preferiu dar o balão do que buscar o passe. Alô pro Ricardo Rezende, obrigado pela companhia. Marcos Roberto Nepomuceno, valeu Marcos. Fabinho Pelegrim, boa noite amigos. O Inter melhorou muito com a troca do meio campo. Ainda penso que Musto deveria ser banco. Edenilson como segundo volante mostrou mais futebol, é a opinião do Fabinho. O Edenilson, depois do driblezinho do Cirino, não tinha voltado. Ontem ele voltou. Ontem ele voltou a ser o Super Ed. Jogou na posição dele, volante. Né? Parar de inventar, tá. Ele é volante. Mas aí é que tá. Marcos Guilherme foi fazer a função e o Edenilson ficou um pouquinho mais no meio campo. É isso aí. E o Marcos Guilherme correu até o minuto final. Isso dá pra dar um ponto aí pro cara que... início de preparação física, né? Sim. E o cara correu até o último minuto. Alô pro Rafael Hoffman. Alô, Rafa. Grande abraço pra você. O Sandro Vieira e meus amigos. Grande abraço, Sandro. O Paulo Zanco, sempre com a gente. O Romar Galvão, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Continuem participando, interagindo, mandando recado, participando junto com a gente por aqui. Outra constatação é o Bosquilha, né? Eu acho que mais uns 2 mesinhos aí, o cara tá jogando, tá na ponta dos cascos já. Eu acho que ele tem que estar nesse time tá jogando um bolão. Olha as estatísticas dele aí. Quantas bolas ele roubou? Pode ser até no lugar do do próprio Lindoso. No próprio Lindoso, claro. Sim. Mas aquele lado esquerdo ali que o Patrick tava fazendo, ele tá fazendo muito melhor. Tá roubando bola, tá criando, buscando passe. O cara tava numa raça ontem que foi fora de série. Gabriel Bosquilha, ele jogou 87 minutos, teve uma finalização de fora da área, 3 dribles, ele deu 36 passes, 76% de acerto, 3 passes para lances decisivos, 2 bolas longas, ele perdeu 24 vezes a posse de bola. Ele fez 3 faltas, sofreu 2, 3 desarmes e 1 interceptação. São alguns dos números aqui do Gabriel Bosquilha.
Foi E bem ontem o Mosquito. 9.6, mais uma... 9.6 não, 6.6. Foi a pior nota junto com o Rodinei, viu? Pior nota? Nessa avaliação que tem aqui. Nessa avaliação que eu tenho aqui, foi a pior nota junto com o Rodinei. Né? O Guerreiro 7.9, o Lomba 8.1. Ó, e o Depois engraçado, o Musto, todo mundo 7.5. tava esperando que o lateral que ia errar ontem era o Wendel, né? E o Rodinei só bolinha nas Tanto costas. que saiu um vídeo do presidente Marcelo Medeiros, né? Sim. Gritando, xingando, o pessoal até fazendo uma certa leitura Toca pra labial. frente. Fazendo uma leitura labial, justamente falando se era, Sim. se era com o Wendel. Mas aí já... abafaram, né? Mas é um vídeo que não é nem no Beira-Rio, né? Não, é no camarote É do no Beira-Rio. camarote do Beira-Rio? Sim. Mas tava saindo a informação de que teria sido uma filmagem que teria acontecido na arena e tal, no jogo na arena. Então, bom, enfim, né? Acabou saindo essas imagens aí. E na hora da substituição no primeiro tempo, ele quase que se acusou pra sair, né? Ele quase se acusou pra sair. A princípio, eu acho que ele foi ver orientação mesmo, né? Sei lá, mas é aquela história, é o dito pelo não dito também, né? Ninguém vai saber exatamente, né, o que aconteceu, né? E o coitado do Galhardo, pronto pra entrar em campo. Graças ao D'Alessandro ele Graças não ao entrou. D'Alessandro, Mas aí mais não um tinha o jogo que que a gente fazer, não né? viu o Galhardo. Mas aí não tinha o que fazer, Sim. aí não tinha o que fazer. O Cudê fez certo a posição de já que tem o Marcos Guilherme ali, vamos recompor um pouquinho mais, né? Então deixa dessa forma assim, segura um pouco mais o Thiago Galhardo, que eu acho que tem espaço nesse time. Eu também acho. Né? Depende de ver como é que ele tá treinando, como é que tá funcionando. Pois e tal. só pode que ele tá treinando muito mal pra não entrar. Né? Que eu acho que o último jogo que ele fez foi ali pelo Gauchão. Quando o Inter tava jogando com o time misto. Não foi? Só pode ter sido. Eu não lembro também quando Tá foi tranquilamente aí quase um mês sem jogar o bola. último jogo do Galhardo. Bom, semana que vem começa então a fase de grupos da Libertadores da América com 2 grenais inéditos. Nós teremos no ano 9 grenais confirmados já, né? O Grenal do Gauchão, que já aconteceu. Já foi. Né? Mais um Grenal do Gauchão que vai acontecer, garantido. Turno. Isso, tá? segundo São turno. 2. Os 2 grenais da Libertadores da América 4. são 4. 2 do Brasileirão. 2 do São Brasileirão 6. são 6. 6 grenais garantidos já, né? Podem acontecer ainda mais 2 grenais de Libertadores. Se for pra mata-mata. Nós contamos Grenal de Libertadores? Não contamos Grenal Contamos. de Libertadores? Sim. Os 2 do Gauchão, 2 Libertadores, 2 do Campeonato Brasileiro, isso aí. Aí pode acontecer mais 2 grenais de Libertadores e 2 grenais de Copa do Brasil. Pode vir para 10 grenais no ano. No máximo 10. Pode chegar a 9 Pode se chegar a enfrentar 11, na final. Pode chegar a 11 se der semifinal ou quartas de final ou final de turno no Gauchão. No Gauchão. Porque eles podem se enfrentar de novo no Gauchão. Pode chegar a 11 grenais na temporada. Claro, dependendo dos A cruzamentos. estimativa de 13 já cancela pela final do Gauchão, Pela né? final do Gauchão, que o Grêmio acabou O perdendo Caxias tá lá já. Pro Caxias. Então, final do Gauchão, que seriam 2 jogos, né? Aí mais 2. Isso não vai acontecer, então. Não, agora em 40 dias vai ter 3 grenais. O do Gauchão e os 2 da Libertadores. Eu te digo que tem grandes chances da dupla Grenal fazer história e classificar os 2 para a fase de mata-mata da Libertadores, Marcos. Com certeza. Eu acho que, como eu falei antes, só não passa se um ganhar os 2 Grenal. E se perigar, passa também, porque o grupo é fraquinho. E o primeiro Grenal já é na segunda rodada, né? Isso. Dia 12 Ao mês de vivo no março, Facebook. Uma quinta-feira, 9 da noite. Pra desespero da nação. Somente pelas redes sociais aí. Né, vai ser a transmissão, então, do Grenal da Libertadores da América. Estou planejando assistir em loco. Vou ter que me obrigar. Vai ser na arena o primeiro. Vou ter que me obrigar a ficar uns 2 diazinhos sem trabalhar. Porque vai ser histórico, né? Com a mais absoluta certeza. Torcedor, você que tiver a oportunidade, né, vá. A gente sempre fala isso, né? Quem tiver Eu a vi no oportunidade de Facebook assistir, hoje, tá rolando excursão já e valendo. quem tiver a oportunidade de assistir um jogo da dupla Grenal em Porto Alegre, mesmo que não seja esse, seja um, sei lá,
Grêmio e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Chapecoense foi Tá na B? Tá na B. Mas enfim, eu ia dizer CSA. E que tá também quase foi pra na B do né? Catarina também. Mas enfim, qualquer jogo aí do Campeonato Brasileiro, Grêmio e não sei o que, Inter não sei quem, em Porto Alegre, vá que vale a pena, uma experiência realmente que vale a pena você torcedor de Grêmio e Internacional. Sandro tá dizendo vai começar o Lagoa, vai muito em breve, viu, Sandro? Você acha que quem tá melhor para começar a fase de grupos, Marcos? O Grêmio ou o Internacional? Mesmo estágio, mesmo nível. Eu acho que estão muito parecidos. Sim, também. mesmo nível. O Grêmio tá juntando os cacos aí depois de perder pro Caxias. E o Inter diz que vai começar um trabalho novo agora, né? Isso me preocupa. Vamos ver no que vai dar. Isso me preocupa. Se acertar o time, se começar com o time com um volante só, fazendo a primeira função do meio campo, eu acho que deslancha. E o Inter joga em casa, então o primeiro jogo é aquela história, como você falou, né? Empatar fora, ganhar em casa, empatar fora e ganhar em casa. Essa é a lógica da Libertadores. Tem né? que ser mais Empatou ou menos fora, assim, ganhou em né? casa. Porque se perder um jogo em casa, aí complica demais, porque tem que buscar resultados fora de casa e quem sabe pelo menos 2 vitórias em casa para. Eu acho que o Inter e o Grêmio buscam um tranquilo ponto fora com o América e com o Universidade. Tranquilo. Tomara. Essa é a expectativa que a Tranquilo mesmo. se classifique para a fase de mata-mata da Libertadores da América. Vamos para frente falando em Campeonato Sul-Americano ainda. Vamos mostrar os lances aí do Flamengo contra o Independente Del Valle Mengão. pela Recopa Sul-Americana. Na semana anterior eu assisti o jogo que foi que o Flamengo jogou fora de casa. Nesse eu não assisti absolutamente nada, até porque era no mesmo horário, né? Isso. Lá tinha um fuso horário de 1 hora, então Isso. teve um tempinho um pouco maior para conseguir acompanhar. Tem os lances aí, produção, do Flamengo e Independente? Tá ali, se tiver aí pode rodar aí só pra gente falar então, senão a gente já passa aqui direto pra Copa do Brasil. Deve ter o Juventude também, quero destacar o Juventude. O que tu achou do Pedro Rocha? 0 minutos em campo, 3 títulos pelo Flamengo. Isso é reforço, cara. Isso que tá bem mesmo, né, no seu caminho depois de rebaixar o Cruzeiro. Ganhando quase 3 1 milhãozinho títulos, por né? mês, ou 1 milhãozinho por mês, 3 títulozinhos já. Diga aí, Pode produção. passar para a Copa do Brasil, que tem um erro nesse vídeo aqui. Depois pode voltar que vai estar disponível. Beleza, então eu quero destacar esse time do Juventude, viu, Marcos Manente? Chegou a acompanhar alguma coisa de Copa do Brasil nessa semana aí ou não? Vi os pênaltis do Ju só. Foram 20 pênaltis, né? E eu dou o Galo também. O Galo que se afogou, né? É. Se afogou na Copa do Brasil, foi eliminado. Os jogadores estão afogados. Pode ir com Dudamel demitido com 1 mês e pouco, é brincadeira, cara. Deus livre. Aí o jogo do Juventude contra o 15 de Piracicaba, no interior de São Paulo. O jogo que terminou 1-1 no tempo normal e acabou indo para a decisão nas penalidades máximas. A gente tá falando de videogame antes aqui, né? Com o Bruno, com o Rony, com o Yuri ali nos bastidores. Porque o pessoal aí no mundo gamer daqui a pouquinho vai trazer alguns games antigos. E tava rolando uma partidinha de futebol 96, brasileiro de 96. Internacional Superstar Soccer. E eu joguei com o Juventude de 96, que 2 anos depois vinha a ser campeão da Copa do Brasil, em 98, né? E eu queria destacar esse time do Juventude, essa vitória do Ju, pela importância, né, para um time que está se voltando a se reestruturar, voltando a ter boas campanhas, voltando a ter um rumo. Um time que jogou tanto tempo a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Chegou a jogar Libertadores. Chegou a jogar a Libertadores da América. Foi toca do Colorado por um bom tempo. Foi, é verdade. E aí agora vem retornando aos poucos. Claro que é o comecinho apenas da Copa do Brasil, tem muita coisa para acontecer, longe de ser um favorito para chegar numas quartas de final que seja de Copa do Brasil. De repente o Juventude enrosca o palo daqui a pouquinho, pode acontecer. Mas enfim, destaque aí para o goleiro Marcelo Carné, que pegou pênalti e marcou pênalti, inclusive, né? Porque até os goleiros tiveram que bater pênalti, tanto pênalti que foi cobrado, né? E a cobrança do goleirão do 15? Foi lá no Você lembra o Elano aquela vez na Copa América? Sim, mais ou menos igual. Mais ou menos igual. E realmente foi um belo resultado para o time da cidade de Caxias do Sul. Então, o Juventude
do Eduardo Muliterno, né? Isso. Ô, Eduardo Um abraço pro Muliterno. Eduardo. Uma hora dessa aí Deve tem estar feliz. Tem que aparecer por aí de volta, então, né? E a bucha do Juventude? Belo nada. saiu atrás, foi encontrar o empate. E aí nos pênaltis conquistou a classificação por 8-7. 15 pênalti batido. 15 pênaltis batidos. Não, teve mais porque teve pênalti que foi errado, né? Então 15 pênaltis acertos. Até os goleiros bateram os pênaltis, né? Então, para você ver o tanto de pênalti que foram batidos nesta cobrança de penalidade máxima, então, na Copa do Brasil. Que eu acho, sei lá, cara. Jogo de ida e volta é sempre melhor, né? Mas é claro eu que gostava da outra fórmula, aquela que tinha, né? 2 gols. 2 gols evita o jogo da volta. Pronto. Um time que joga fora de casa, né? Isso. 2 gols evitaria o jogo da volta. Aí teve pênalti errado e tal. Ó, o Marcelo Carné defendendo o pênalti. Depois ele vai marcar. Enfim, parabéns aí pro Juventude pela classificação à Copa do Brasil. Tem o Flamengo ou vamos direto pra Liga? Tem o Flamengo, então? Passa aí lá rapidinho os lances do Flamengo aí, produção, então. Os lances do Flamengo contra o Independente Del Valle. 3-0 com 2 do Gerson, inclusive, né? O Coringa. Esse cara joga muita bola. Em todas as funções do meio, joga muita bola. Joga muita Diga-se de bola. passagem. Tá mais do que na hora dele ser testado um jogo inteiro na seleção brasileira. Assim, No lado do Casemiro. É a possibilidade de testar as convocações do Tite também. Não só ele, né? Gabigol merece muito, Bruno Henrique merece muito. Eu acho que dá até pra naturalizar o Arrascaeta. Não, aí também é demais, né? Também é demais. Tem muita gente muito boa. O Everton Ribeiro é um baita jogador e não tem chance na seleção. Mas aí eu acho que o Everton Ribeiro já passou a época dele, viu? Quando ele tava no auge dele ali no Cruzeiro, que foi 2 anos campeão brasileiro seguido, ele não era convocado. Agora não, eu não o convocaria. Até porque o Brasil tem jogadores melhores para a posição, acho que mais jovens também, que de repente teriam uma condição de dar mais resultado. E o Maracanã explodindo. Expulsão do Ilharão, justíssima, né? Meio sem cabeça, né? Nossa Tá senhora. louco. Não preciso para dizer, o cara baixou demais a cabeça para cabecear a bola. Ergueu o pé alto. E aos 23 minutos de jogo ele foi expulso. No comecinho da partida, né? E o Flamengo, assim, que nem o Inter, naquele Grenal, só que o Inter, né, perdeu o Grenal pro Grêmio. O Flamengo jogou muito bem com 10 em campo. Jogou, Nossa. fez mais 2 gols. Depois teve uma expulsão por parte do Independente Del Valle lá no segundo tempo. Mas enfim, o Flamengo construiu toda a sua vitória, né, com tranquilidade, com um jogador a menos, os 2 gols do Gerson na etapa complementar. Liga dos Campeões da Europa, e aqui eu quero fazer um paralelo da Liga dos Campeões da Europa com o jogo do Internacional, tá? O jogo que eu escolhi para trazer aqui, Marcos, pode colocar da Liga dos Campeões, produção, foi Napoli e Barcelona. Por quê? O jogo era na Itália. O Napoli jogou quase o jogo inteiro com os 11 jogadores atrás da linha da bola. Acho que era o Odair, não era o Gattuso, o Cara, técnico. foi impressionante a retranca do time italiano, que acabou empatando em casa. Empatou em casa. Alô, Odair Helman. Dificultou um pouco mais. Mas o que eu quero dizer, assim, mesmo jogando em casa, retrancado, e o Barcelona podendo amarrar o jogo, então, um 0-0, claro que 1-1 melhor do que um 0-0, para depois resolver lá no Camp Nou, é outra história, Sim. né? Mas em momento nenhum, time nenhum se negou de jogar futebol. Quando o time da Napoli tinha a bola no pé, os contra-ataques eram velocíssimos. Não tinha retranca, não tinha demora na reposição de bola de nenhum dos lados, o que no jogo do Tolima contra o Internacional era uma piada, né, cara? O Tolima tentou levar pros pênaltis desde que o juiz apitou o jogo. Por isso, a nova fórmula do Mundial de Clubes vai distanciar ainda mais o futebol sul-americano do futebol europeu. Esse Mundial com 30 e poucas equipes? Dificilmente um time sul-americano chegará à semifinal da competição. Se manter o futebol assim do jeito que tá? Não. Né? Não, de forma nenhuma. Amarrar a partida?
A Liga dos Campeões da Europa concluiu, né, a primeira rodada da fase de oitavas de final. Borussia Dortmund ganhou na Alemanha do Paris Saint-Germain por 2-1. O Manchester City ganhou na Espanha Com o Gabriel decidindo. do Real Madrid pelo placar de 2-1. O jogo foi ontem. O Atalanta da Itália venceu por 4-1 o jogo contra o Valência. Quase sacramentou, apesar do jogo de volta ser na Espanha. O Atlético de Madrid ganhou de 1-0 do atual campeão Liverpool. Não sei se Tá de aberto. repente uma certa surpresa, né? A grande surpresa talvez tenha sido o não conhecimento do Bayern de Munique para cima do Chelsea. 3-0 na Inglaterra, em Stamford Bridge. Agora pode até perder por 2 gols na Alemanha, que ainda estará classificado. O Bayern trocou de técnico não faz muito, né? Saiu o Kovac, não sei quem que entrou, não lembro quem entrou. Não sei também. E botou os caras a jogar bola. Então, já estão em várias partidas aí abusando de fazer gol. Vou achar aqui o técnico do Bayern. Hans-Dieter Flick. É esse aqui. Ele era auxiliar técnico do Joaquim Low, agora é o técnico do Bayern. Saiu da seleção pra ir pra seleção. Só para complementar aqui, então, o Lyon ganhou do Juventus pelo placar de 1-0 na França, Com o Ronaldo e tudo. com o Cristiano Ronaldo e tudo. O Leipzig venceu o Tottenham pelo placar de 1-0 Bragantino. na Inglaterra. O jogo da volta é na Alemanha. E o único empate foi entre Napoli e Barcelona na Itália. Os jogos de volta acontecem entre os dias 10, 11, 17 e 18. Então tem uma semana de folga, depois já os jogos da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, que é muito bacana de se assistir. O Dortmund, né? O Haaland cancelou o carnaval do Neymar, né? Mas ele quase que... A gente tinha brincado no último programa até que o Neymar era desfalque do carnaval, Desfalque do carnaval. Ele mesmo brincou nisso nas redes sociais dele e tal. E o Haaland cancelou depois. Bom, nós estamos já na reta final do programa, mas a gente precisa dar um recado super especial do Supermercado Milênio, nosso apoiador aqui do Além do Futebol. Se liga aí no recado do Supermercado Milênio, a gente volta já já com as últimas de hoje do Além do Futebol. Supermercado Milênio, o melhor preço da região. Supermercado Milênio, confiança e tradição. Estamos de volta então, aí o recado do Supermercado Millennium, compre economia, preço baixo. Hoje fui lá conferir também um pãozinho caprichado, quentinho. A padariazinha do feito na hora. Milênio é caprichada. Tem lanchinho lá, rapaz, ó, compramos um lanche eu e o Enzo essa semana lá, que ó, caprichado, então passe lá no Supermercado Milênio que tá Eu valendo. gosto dos freezers, Também. que eles fazem lá, feito por eles mesmos, medalhões e etc. Bah, Ah, não, é show de bola. show de bola. Açougue caprichado, Isso. né? Sempre bem servido. Serlei Savic lá em Caxias do Sul tá assistindo com o Murilo. Ô Murilo, grande abraço pra você, meu bruxo. Tem que visitar a gente mais vezes por aqui, viu? Grande abraço pro Murilo, toda a família lá em Caxias do Sul. Obrigado, viu, Serlei. Ô Marcos, você assistiu o clássico dos clássicos da NBA essa semana ou não? Não, Não assistiu? só vi Não acredito, no cara. YouTube depois. Eu assisti o último quarto, não assisti todo o jogo, assisti só o último quarto. Cara, esse ano E tá difícil assistir foi NBA. um jogão, cara. É uma das maiores rivalidades do Sim. basquete norte-americano. Foi uma das finais de NBA que mais se repetiu. O Boston Celtics é o maior campeão da NBA ainda, mas com os Lakers na cola. Eu não sei se de repente esse ano né, eu não sei se o Antetokounmpo der uma balançadinha, o papai Lebrão bota embaixo do braço de novo, tá? Porque esse time do Lakers tá sensacional. Jogo decidido no último quarto, nos últimos 30 segundos. Espetacular, um jogo sensacional. Tanto que os últimos 3 minutos, eu marquei, Marcos Manente, os últimos 3 minutos de cronômetro duraram 17 minutos Tá de louco. relógio, cara. Por causa dos tempos, das paradas. E Quase um jogo de playoff. 17 né? minutos. Nos playoffs os caras amarram bastante o jogo assim. É impressionante, impressionante. Claro que a dinâmica do basquete é diferente. Essas paradas aí, a posse de bola com os 24 segundos acaba proporcionando essa possibilidade de jogo parar muito. Tem um número limitado, mas tem um número significativo ao mesmo tempo, né, de pedidos de tempo, de timeouts. É muito bacana. Eu
curto também o esporte americano de uma maneira geral, e o basquete é legal. Agora que começa a funilar um pouco mais as coisas nas conferências para definição dos classificados, é muito legal de assistir. E no primeiro enfrentamento da temporada entre os dois times, o Boston tinha vencido por 30 pontos de vantagem o jogo contra os Lakers. E esse aí deu. Agora eu não vou lembrar o placar do jogo aqui, cara. Não vou lembrar o placar. O Vitor Almeida, LeBron forte candidato a MVP. Acho que o Antetokounmpo ganha o prêmio pela campanha sensacional dos Bucks, mas é claro que o LeBron James é sempre muito candidato, né, ao título de MVP da temporada. Vou achar aqui o resultado desse jogo aí para trazer a informação completa, para não ficar pelo meio do caminho aqui, viu, Marcos Manente? Jogo que foi no meio de semana, que é dele aqui. Foi na segunda-feira esse jogo, né? Não foi na segunda-feira? Foi no domingo. Agora até eu me perdi. Foi feriado de carnaval, né? Então até eu me perdi quando é que foi esse jogo. Foi no domingo. No domingo, dia 23, 114-112. 2 pontos apenas de vantagem para o Los Angeles Lakers. Porque o Boston Celtics acelerou uma bola, faltando 15 segundos, e errou a sexta vitória e acabou dando a vitória para o time do Lakers. Tinha tempo para trabalhar um pouquinho mais a bola, não trabalhou e acabou perdendo o jogo. O Vitor está sempre ligado também nos esportes americanos, algo bem bacana. Tem que ficar esperto aí com a NBA agora que chega na sua reta final. Reta final, modo de dizer, porque tem 2 meses praticamente de competição ainda. Mas tá funilando, né? Começam a funilar as coisas, né? O Milwaukee Bucks, por exemplo, já classificado para os playoffs, né? É o único time que já está garantido para os playoffs com 50 vitórias. A campanha é sensacional. O Los Angeles Lakers tem 44 vitórias na outra conferência, ainda não garantiu matematicamente a sua classificação. Isso vai acontecer daqui a 2 ou 3 rodadas com a mais absoluta certeza. O Bucks estava nesse caminho ano passado, né? O Bucks estava nesse caminho ano passado. Mas enroscou o pau. Acabou não conseguindo, né? As decepções aí nem se falam do Cleveland Cavaliers e do Golden State Warriors, que são os últimos classificados praticamente de cada uma de suas conferências. E fizeram 3, 4 finais seguidas e agora estão em 8. Acontece, né? Isso que é bacana nos esportes americanos, porque principalmente o sistema de draft acaba fazendo com que haja um equilíbrio. Lógico que quando o LeBron sai do Cleveland, já abaixou o nível. Por certo, já equilibra um pouquinho mais. Mas o Stephen Curry, por exemplo, continua no Golden State e não consegue manter, né, a sua regularidade. Eu acho que foi aquele ginásio lá que deu pé frio pra eles. Se tivesse ficado em Golden State, tava um grandão ainda. Se não tivesse voltado para São Francisco, né, se tivesse ficado em Oakland, né? Isso. Onde o Golden State jogava. Agora voltou para São Francisco e acabou dando nisso. Para finalizar, rapidamente aí, só para destacar que quem gosta da NFL e sempre diz que agora não tem... antes, para fechar de NBA, o Vitor está dizendo aqui, ó, Boston sem Kemba Walker ainda jogaram muito, né? Que foi um dos desfalques do Boston Celtics aí para o jogo contra os Lakers. Na NFL... Tá acontecendo hoje, começa hoje o Combine, o NFL Combine. Tem algumas imagens aí, produção, dos testes que o Patrick Mahomes fez no seu Combine, quando ele se mostrou para os agentes das equipes da NFL. São jogadores universitários que se elegem para o draft, que se tornam elegíveis para o draft, que se reúnem durante um final de semana, começa hoje, é todo final de semana, o NFL Combine, para mostrar as suas habilidades, fazendo exercícios, treinamentos, atividades, demonstração de jogo, né, os lançamentos, no caso do quarterback, os recebedores vão fazer as recepções e tal. E aí os olheiros das equipes analisam cada um dos jogadores que estão por ali para fazer as suas definições de quem eles vão escolher ou quem eles não vão escolher no draft. Quase uma Copa São Paulo de Juniores. É quase... Só que sem jogo. Só que não tem o jogo oficial. É uma Copa São Paulo de treinamentos. Treinamentos, só, né, de juniores. É mais ou menos isso.
Mas enfim, só que cada um desses jogadores universitários não tem vínculo nenhum com nenhum dos times da NFL, só a partir do momento em que ele realmente for draftado, for escolhido. Esse é um dos momentos aí que acaba chamando a atenção da off-season, que se diz lá nos Estados Unidos, quando não tem a temporada, fora de temporada. Além disso, tem mais vários outros eventos promovidos pela NFL para que esse período seja preenchido quando não acontecem os jogos. Não é tão legal de assistir os jogos, mas é bacana também. Eu não chego a assistir as transmissões do Combine, mas gosto de pegar pelo menos os melhores momentos, as notícias dos principais destaques. Por aí tu pega, por exemplo, o tiro de 40 jardas, quem é que foi o atleta que fez em menor tempo, quem pulou mais alto e tal, pega alguns índices e aí tu vai vendo alguns dos momentos. É interessante de acompanhar também. Marcos Manente, vamos embora? Vamos embora. Porque vem aí a galera dar uma carteadinha aí, né? É a semana que vem que você vai cartear. Semana que vem eu vou dar uma carteadinha aí. Eu vou cartear, vou assistir o Mundo Gamer agora e depois vou dar uma carteada em casa também. Verdade, agora acho que vou fazer isso também. Tu me passou o linkzinho ali, né? Só os joguinhos nostálgicos. Galera que curte game nostálgico, hoje o programa Mundo Gamer tá imperdível. Se liga aí na sequência. Hoje é o Rony Moresco o convidado, né? É o Rony Moresco e o Bruno Castilhos, então, de convidado. O Rony, que é o convidado, o Bruno Castilhos, que é o titular do programa, vai com o Rony, e você na semana que vem já tá... E diz que o Rony sabe tudo dos especial, né? Nossa senhora. É meio viciadinho, homem. Eu tentei ali um pouquinho, mas... é que que também pegou o Grêmio campeão da Libertadores, né? O Grêmio de 96... Contra. O Grêmio de 96, campeão da Libertadores, contra o Juventude, que estava em formação para ser campeão em 98. Era o Juventude pós-Cafu. Era 96, Mas ainda Parmalat, né? Era o Juventude Parmalat. Valeu, Marcos. Bom final de semana. Valeu. Até segunda. Aquele abraço para você. Aquele abraço. Abraço para todo mundo. Obrigado pela companhia. Segunda-feira a gente volta com Além do Futebol. Na sequência tem Mundo Gamer. Até mais. Tchau, tchau. Centro de Implantodontia e Estética Odontovita. Compromisso com o resultado. Em Lagoa Vermelha e Passo Fundo. Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Em frente ao INSS. Fone 3358-5952. Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Em frente ao